De um acidente na Malásia terminando em uma catástrofe total e um rebocador russo sendo lançado no caminho errado, para um iate de milhões de dólares afundando depois de escorregar. Você vai ver no vídeo de hoje os 12 lançamentos de navios que deram terrivelmente errado. Fique até o final, pois você não vai acreditar no que aconteceu no sexto item dessa lista. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 12. Iate perdido. Alguns russos ricos tiveram problemas para manter seus iates de $1 milhão muito antes das sanções de 2022. É claro que a maioria deles é rica o suficiente para comprar mais 3 desses. Em agosto de 2012, um azarado milionário russo só queria passar algum tempo em seu iate de luxo. Mas o operador do guindaste tinha outros planos. O iate multimilionário acabou pairando sobre o canal. E as coisas não parecem muito boas desde o início. Infelizmente não temos o áudio, mas você nem precisa de nenhum som para entender o que acontece a seguir. O barco se inclina desajeitadamente antes do guindaste ceder. No fim, o iate acaba de cabeça para baixo, causando danos incalculáveis ao interior e ao convés principal. Acho que um erro tão grande justificaria mais cobertura. Número 11. Acidente na Austrália. Em algum lugar da Austrália, um mestre e o seu aprendiz decidiram que era um bom dia para passear de barco. Eles equiparam seu barco a motor chamado Iceberg ao caminhão e o arrastaram até a marina local. Tudo o que restava fazer era baixá-lo e navegar devagar e com firmeza. Assumindo que tudo está indo de acordo com o planejado, esses caras parecem estar fazendo tudo certo. Então, tudo deu terrivelmente errado. Havia apenas óleo quando começaram a colocá-lo. O iceberg desce lentamente na água com o mestre de navegação sinalizando seu aprendiz para dar um pouco mais. Tudo corre bem, até que os freios do caminhão falham e os 2 veículos mergulham na água. O caminhão começa a afundar imediatamente, mas o aprendiz sobe pela janela traseira. Você pode ouvi-los brincando sobre não querer molhar os sapatos enquanto assistem novamente a filmagem. Felizmente, nosso velejador pensa rapidamente e empurra o caminhão em direção à água rasa. Mesmo que ele afunde, pelo menos não está tão longe. Número 10. Iate chinês. Em 29 de setembro de 2011, um luxuoso iate chinês preparou sua viagem inaugural e baixou em direção à água. Infelizmente, toda a operação estava condenada antes mesmo de começar o lançamento. Esse parece ser um verdadeiro evento, já que muitas pessoas estão por perto para ver o navio partir. Você pode ouvir o som das cordas que são usadas para abaixar o barco. Infelizmente, a prova começa a afundar quando atinge a água. Logo, quase um terço do navio está submerso. E tudo o que os nossos trabalhadores podem fazer é jogar o jogo da culpa, já que alguém claramente cometeu um erro de cálculo. De acordo com relatórios, eles subestimaram a profundidade do rio, fazendo com que o iate se incline. Estima-se que ele tenha ficado assim por 4 dias até que finalmente o arrastaram para a praia e conseguiram salvar o barco. Mas o que aconteceu depois disso? Bom, aí já é um grande mistério. Número 9. Grupo de amigos falham ao lançar barco com um jipe. Na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul, um grupo de amigos aprendeu rapidamente como não lançar um barco. O plano parecia bastante simples: usar o jipe para empurrar o reboque para a água e deixar as ondas fazerem o resto. No vídeo, o nosso motorista deve ter perdido a parte do lento e constante, porque eles decidiram disparar em direção ao oceano. Tudo bem, o motorista começa devagar, mas decide pisar fundo no acelerador. Assim que ganha um pouco de impulso, então eles pisam no freio, fazendo com que o barco deslize para fora do trailer e fique preso nas águas rasas. Graças à primeira lei de Newton, aqueles a bordo continuam indo e um tomba para o lado do barco. Então, como se as coisas não pudessem piorar, o jipe fica preso na lama. E agora, como eles devem tirar o barco? Bom, eu não sei. Número 8. Barco de pesca na Tailândia. Em 28 de janeiro de 2022, um barco de pesca em Patani, na Tailândia, precisava de alguns reparos. 2 guindastes chegaram para puxar o barco para fora d'água. Um guindaste deveria apoiar a proa, enquanto o outro segurava a popa enquanto os 2 guindastes levantavam o navio para fora da água. Infelizmente, os cabos que seguravam a popa quebraram, deixando um guindaste para suportar o peso do navio. Alerta de spoiler, hein? Era muito pesado. Quando os cabos se romperam, o guindaste traseiro chicoteia para trás, enquanto o outro começa a cair em direção à água. O nosso operador do guindaste pula da cabine no último segundo absoluto e cai com força no cais. Ele rasteja pela sua segurança enquanto seu guindaste cai no mar. Mais tarde, conseguimos ter uma visão de perto dos destroços. Esses caras provavelmente estão pensando que vão precisar de um guindaste maior, é ou não é?
De acordo com relatos, o operador do guindaste quebrou a perna quando pulou da cabine, e eles então o levaram para o hospital. Além disso, a empresa cobriu suas despesas médicas como deveria, e ele tem uma história que desafia a morte para contar. E eu tenho certeza que o 7º lançamento vai te pegar de surpresa. Número 7. Lançamento falho de bote salva-vidas. Você nunca deve subestimar os exercícios básicos de treinamento, especialmente quando eles envolvem medidas de segurança a bordo de um navio. Uma tripulação estava praticando um procedimento de rotina do bote salva-vidas no meio do oceano. Tudo o que eles precisavam fazer era garantir que o guindaste pudesse levar o barco e colocá-lo de volta no lugar. Isso parece tão chato quanto parece, mas então algo dá terrivelmente errado. Fora do barco salva-vidas, se aproxima do topo do guindaste e os trabalhadores estendem a mão para agarrar a lateral, mas o barco está fora de alcance. Então o operador do guindaste o puxa para mais perto, mas algo dá errado e os cabos se quebram. O barco cai de volta e espirra na água, e o vídeo então é interrompido rapidamente. Por sorte, o bote salva-vidas estava sem tripulação, já que era apenas um treino. Agora não temos certeza do que deu errado, se foi um erro humano ou algum defeito mecânico. Vamos apenas esperar que eles não precisem do bote salva-vidas pelo resto da viagem no exterior. Número 6. Acidente com container em ilha. A ilha de San Cristóbal é a ilha mais oriental do arquipélago de Galápagos, famosa por ser a ilha que Charles Darwin visitou pela primeira vez em 1835. Em 23 de dezembro de 2019, uma barcaça carregando 600 galões de óleo diesel estava se preparando para carregar ou descarregar em Puerto Baquerizo Moreno. Um guindaste começou a puxar o container pesado acima do navio, mas o peso provou ser demais. O guindaste tomba para frente e o container cai do navio. O peso puxa o guindaste para a parte dianteira e o arrasta para a água. O barco vira e começa a afundar, e logo a tripulação salta para fora do barco para que todos cheguem em segurança. Logo depois, podemos ver um bote que é enviado para remover pequenos detritos da água. Número 5. Desastre no meio do oceano. Em 21 de dezembro de 2011, em algum lugar no meio do oceano, uma tripulação foi encarregada de levantar um pequeno rebocador da água e carregá-lo em uma barcaça. A julgar pelo idioma e sotaques, podemos presumir que a tripulação era da Rússia. Mas algo sobre como esses caras se comportam nos dizem que a catástrofe está chegando. Eles parecem um pouco casuais demais para um grupo de caras levantando um barco de várias toneladas da água. Então não foi surpresa para ninguém quando o pior cenário ocorreu. Se você olhar novamente, fica claro que o barco parece incrivelmente instável, conforme o guindaste o move em direção à barcaça. Algo cai e rola pelo convés do rebocador, e isso foi o suficiente para romper os cabos e o barco quica no convés antes de despencar na água. Nosso cinegrafista russo engasga e depois repete a mesma frase 2 vezes. O que quer que ele tenha dito, imaginamos que não foi nada encorajador. E antes de mostrar o 4º lançamento de navio que deu errado, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, viu? Número 4. Desastre com iate no rio Tamisa. Em 15 de março de 2014, o aumento da água no rio Tamisa, em Londres, pegou um capitão totalmente desprevenido logo após o lançamento. O capitão percebeu que havia cometido um erro grave. O seu iate de $1 milhão estava em rota de colisão com a ponte de Richmond, e dezenas de espectadores tomando banho de sol estavam prestes a assistir ao momento mais embaraçoso de sua vida. O capitão tenta passar por baixo da ponte, uma ponte pela qual ele geralmente pode passar, mas ele percebe que nunca irá conseguir. De acordo com as notícias do Reino Unido, fortes correntes fizeram o Tamisa subir 2,1 metros, tornando impossível a passagem para um iate tão grande. Número 3. Lançamento de enorme navio na Indonésia. Lançamentos de barcos grandes são coisas dramáticas de se ver. Acredite você ou não, embora nem todos os lançamentos sejam feitos dessa maneira, alguns lugares no mundo têm uma maneira totalmente diferente de colocar esses navios enormes na água. Alguns cilindros grandes são colocados embaixo dos navios, e em seguida inflado fluindo para essencialmente rolar na água. Infelizmente há uma falha nesse processo. Embora haja pouco apoio e é possível que o navio tombe para o lado. Foi exatamente o que aconteceu em Jakarta, na Indonésia. Neste dia específico, um estaleiro estava tentando lançar um navio da guarda costeira, rolando ao longo dos cilindros infláveis na água, quando de repente o navio começou a tombar para o lado. Enquanto o navio continuava para trás, a inclinação piorou, até que finalmente ele caiu em seu local com a parte frontal do navio ainda em terra. Mesmo que tudo parecesse acontecer em um ritmo lento,
era uma situação muito perigosa, porque havia marinheiros a bordo que conduziam o navio para a água enquanto o navio se inclinava. Alguns dos marinheiros conseguiram se segurar e outros não tiveram tanta sorte e foram jogados na água. Os homens que sobraram tiveram que pular depois que o navio parou, e por sorte só houveram alguns ferimentos leves. E o número 2, navio petroleiro. Os grandes petroleiros e navios de cruzeiros são barcos monstruosos e são construídos em terra firme e então lançados. Quando esses lançamentos acontecem, é um grande evento. Mesmo que os espectadores sejam mantidos a uma distância segura, há momentos em que não é longe o suficiente. Neste vídeo, vemos que um grande navio de carga ainda está em construção, porém chegou ao ponto onde é seguro ser lançado na água, onde a construção pode ser concluída. Enquanto o público olha para o navio deslizar, é criada uma onda enorme, para a felicidade dos espectadores, né? Até que eles percebem que a água deslocada está correndo direto para eles. Mesmo que não seja uma onda grande, ainda tem força o suficiente para tirar algumas pessoas do chão. Você pode ver uma jovem família com 2 filhos, um deles recém-nascido. Todos escapam ilesos, mesmo que incrivelmente molhados. E o nosso número 1 vai para o navio de pesquisa National Oceanic. Durante o lançamento de um enorme navio de pesquisa que pertencia e era operado pela administração da National Oceanic, algo deu muito errado. Geralmente, quando esses grandes navios são colocados no mar, eles deslizam ao longo dos trilhos de aço e caem na água. Mas nesse dia, os trilhos não eram de aço, mas sim de madeira. Então, quando o navio deslizou e atingiu a água, os trilhos de madeiras estouraram sob a enorme pressão, enviando uma onda de água e enormes pedaços de madeira afiadas, voando em direção aos espectadores próximos. Mesmo que todos os espectadores tenham sobrevivido, houveram pessoas que ficaram com alguns ferimentos. 2 delas sofreram cortes no dorso e nos braços, enquanto uma terceira pessoa ficou inconsciente ao ser atingida na cabeça. E assim nós chegamos ao final do vídeo de hoje. Conta pra gente nos comentários quais desses 12 lançamentos de navios que deram terrivelmente errado você achou mais desastroso de todos. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!